está aqui para a gente falar sobre um problema muito sério, que é o vínculo traumático, né? A gente não consegue entender umas coisas, né? E acaba confundindo, né, Olga? O que é amor? Será que esse relacionamento é bom? Será que ele é saudável? Será que não é? Porque, assim, a pergunta que a gente faz é essa. O que explica uma pessoa estar num relacionamento que só faz mal? Sim. E ela continua dizendo que ama, que está ali junto, e por mais que às vezes ela seja agredida não só verbalmente, né, psicologicamente, mas fisicamente. Sim. O que é? Vocês psicólogos conseguem explicar isso pra gente? Você sabe, Olga, que é uma grande confusão. Porque a pessoa ela fica confusa porque não é sempre ruim. Ninguém fica em um relacionamento onde é ruim, ou as pessoas ficam porque gostam de sofrer? Não. As pessoas ficam porque não sabem que está ruim? Não. Pessoas muito inteligentes ficam em relacionamentos ruins. Porque a questão racional e o conhecimento não justifica o sentimento. No vínculo traumático, nós temos uma alternância de dor e afeto positivo. Então, tem momentos muito verdadeiros, momentos muito gostosos, e que a pessoa viveu aquilo com muita intensidade. O que acontece? Tem mais dor do que paz. Então, nunca é só ruim. Mas então onde está o prazer, a felicidade de conviver com uma pessoa? Intermitente. Ela fica buscando aqueles momentos bons. Ela sempre acredita que amanhã vai ser melhor. Tem esperança. Esperança. E se lembra, lá no começo, quando a pessoa estava seduzindo, que foi muito bom, fala, não, é só hoje. Amanhã essa pessoa vai voltar a ser daquele jeito. Sabe, num jogo de um parque de diversão que a gente vai, aperta a catraca, ganha. Depois não ganha mais. Mas sempre vai ali colocando uma moedinha para tentar, né, ganhar de novo. É mais ou menos assim nessas relações, sabe? Então é sempre na esperança de ganhar. Por isso esse misto de coisas boas e coisas não tão boas. Eu vou sempre relembrar aqui quando a gente fala desse assunto, e vocês vão me ouvir falar muito desse assunto sempre, porque eu considero mega necessário falar. Eu estive lá no Riviera quando aquela jovem foi morta pelo companheiro que usava, inclusive, tornozeleira eletrônica. Então, quando eu digo assim, mulheres, vamos cuidar com quem vocês se relacionam. Vamos cuidar quem vocês colocam dentro de casa. Porque você pode estar colocando dentro de casa o seu algoz. Muitas vezes, esses homens acabam maltratando os filhos dessas mulheres, estuprando as meninas, né? Os meninos. E, por fim, às vezes, matando essas mulheres. Então, nós precisamos, mais uma vez nós, porque a gente fica bem desprotegida, né? E a carência faz isso, a solidão faz isso, não é mesmo? Exato. E a esperança de que vai ser bom. Não, mas não é tão ruim assim. Teve alguns momentos bons. Então, eu sempre digo assim para os pacientes também. Se precisa justificar muito esse comportamento, peraí, vamos olhar. Tem mais momentos ruins do que de paz? Vamos olhar, alguma coisa não está certa. Você precisa cuidar o que você fala com aquela pessoa. Sabe aquela sensação de estar sempre pisando em ovos? Porque muitas pessoas dizem assim, mas ele não me bate, ela não me bate, porque também acontece. Sim, acontece. Né? E acontece em todos os relacionamentos, não só amorosos, sim, familiares, sim. Todos. Então, assim, o que acontece ali? Não é só a violência física, a violência psicológica, ela vai através de uma trama de manipulação que nem sempre a pessoa enxerga. É o que a gente chama da cegueira de traição. Todo mundo que está fora vê e a pessoa, ela nega aquele sofrimento. Às vezes, quando você ouve o pai ou a mãe de uma vítima, né? Ele diz assim, mas eu avisei.
Eu falava, eu dizia, cuidado, esse homem, né? E acaba, às vezes, em feminicídio. Quando a gente fala em feminicídio, a gente não pode esquecer do tanto de casos que nós temos. Porque nós temos todo santo dia um caso para contar. Exato, e não são pessoas estranhas. Não. Os casos são quase que 100% conhecidos da vítima. Quem faz mal, primeiro tem um vínculo, que é o vínculo traumático. Por isso a gente não pode confundir vínculo traumático com amor. Porque amor não machuca, amor não destrói. Ah, ele faz isso para me proteger, ele faz isso porque ele tem ciúmes. Quem ama, cuida. É muito diferente de quem ama, machuca, destrói, envergonha, humilha, né, Olga? É verdade. Essa história do, não, mas ele está cuidando de mim, por isso que ele tem, por isso que ele fala isso. E começa, eu digo assim para vocês, e como é que começa isso? Às vezes começa assim, ó, você foi, se colocou, se vestiu para sair, e ele olha para sua cara e fala assim, tira esse vestido. Desse jeito você não sai comigo. É assim que começa. Sacode um guardanapinho na sua cara. Vamos tirar esse batonzinho aí, tá muito vermelho para sair. Tira esse batom. Isso. Esse batom vermelho aí, bonita, pode tirar. Tá chamando muita atenção. Isso. Então a gente tem que ter cuidado. Ciúmes não é proteção. Ciúmes é posse, que é diferente de cuidado. Amor expande, amor liberta, amor cuida. Amor quer ver o outro florescer, feliz. Bem. O que você falou aí, Maria? Quantos feminicídios? 399 no primeiro trimestre. Caramba. 399. 400 mulheres mortas em 3 meses. Foi, assim, um absurdo na contagem dos últimos 10 anos. Então, a gente só vê aumentar. Exato. E chegou nesse nível. Sem contar as subnotificações, né? Sim. Tem mais isso. Que daí tem a vergonha, né? Exato. Tá sendo maltratada, tá tudo. E aí, o quanto... Nós temos também uma coisa que é muito triste, que é o próprio suicídio. Sim. Né? Porque vai minando a autoestima, vai minando a autoconfiança, vai minando o bem-querer e o sentido da vida. Porque uma pessoa que fica ali cada vez, né, sem alegria, sem prazer, né, e o que é que faz as relações florescerem, né, serem saudáveis? A primeira coisa, o respeito. Respeito ao limite. Então, Monique, eu já percebi, o que eu faço? Perceba, você trata as pessoas dessa forma, por que você aceita que essas pessoas tratem assim você? Você fala assim com essa pessoa, por que você permite que essa pessoa age assim? Então, em primeiro lugar, o respeito próprio. Né? Tem um termo que a gente chama gaslighting, que é como se a pessoa está enlouquecendo. Não, essa pessoa ela é ótima para os outros, é eu que estou enxergando coisa. Não, você não está ficando louca, confie em você. Né? Acredite no comportamento, não em palavras. Porque às vezes a manipulação acontece, a pessoa ela fala muito, mas o comportamento é diferente daquilo que ela fala. E como agir então? É quando esse homem diz assim, se você me largar, eu me mato. Ou, se você me largar, eu te mato. Como é que lida com isso? Esse nível de chantagem emocional e de violência, né? Então, essa pessoa, ela está, né? Claro, precisa procurar as autoridades competentes. Em primeiro lugar, entender que ela é uma vítima. Porque se a pessoa está no relacionamento e o companheiro, a companheira diz isso, essa pessoa, ela é vítima de violência. Então, em primeiro lugar, essa vítima precisa entender que ela é vítima. Porque em muitos casos a violência ela é tão naturalizada que ela não entende que ela está sofrendo violência. Primeira coisa, eu preciso contar para mim mesmo, ninguém tem o direito de fazer isso. Então, entender que está sofrendo chantagem, que isso é manipulação e que isso é violência psicológica. Agora, tem uma outra coisa, Monique, que me preocupa muito, que é a questão, realmente, ela pede uma medida protetiva, enfim, e continua não tendo sossego. E eu conheço alguns casos ao longo desses últimos anos de mulheres que foram embora. Elas abandonaram a vida aqui
Para poder ter paz. Para poder ter um pouco de paz e foram embora para lugares bem distantes, onde elas não possam ser encontradas. E uma outra coisa que também a gente sabe, porque hoje a vida das pessoas é pública, né? Pelas redes sociais é pública. É se abster de rede social. Isso. Porque daí essa pessoa, teve um caso, eu não sei precisar quando que foi. Ela foi embora, se livrou desse algoz naquele momento, né? Mas aí ela começou a postar onde ela estava, com quem estava na rede social. Ele foi até lá e matou. Ai, que difícil, né? É difícil. Você precisa viver no anonimato, meu Deus. Algumas coisas e aí cada um entender o que vai precisar para essa rede de proteção. E a primeira rede, a pessoa mais importante dessa rede de proteção é ela mesma. Porque a partir do momento que ela entende onde está o perigo, fica mais fácil de se proteger. Quando a pessoa não vê o perigo, é que ela está na teia, né? Então aí, claro, procurar auxílio profissional, buscar ajuda para conseguir se manter e sair da dominação do abuso psicológico. Mas antes disso, quando a gente fala de feminicídio, quando a gente fala de morte, chegou no limite. Teve uma construção até chegar aí. E, de repente, né, Olga, quem está assistindo o programa também pensar, mas o que é isso? É uma cultura. É uma cultura de violência. O que cada um de nós, o que nós podemos fazer, né? Então, a primeira coisa é o respeito. Respeito próprio, respeito ao limite e não naturalizar e nem normalizar, tá? Principalmente essa questão de posse. Quando a gente fala, principalmente com relação às mulheres, ao corpo das mulheres. É natural que o pai tenha ciúmes, que o pai... Né? Uma coisa é o cuidado, outra coisa é a posse. Então, aonde que as violências acontecem? Dentro de casa. Né? Em ambientes próximos, em redes de amizade. Sempre a violência acontece próximo da vítima. Eu estava lendo ainda essa semana que mais de 80%, 85%, por aí 87% dessa violência está dentro de casa. Exato. Com pais, avós, né? Com relação às crianças também. E muitas vezes essas mulheres, não aguentando mais estar sob o jugo desse pai que é violento, elas dizem assim, bom, eu vou me casar para me livrar desse meu pai. E aí cai nas garras... Exato. Desse sujeito marido. Exato. Então, assim, a primeira coisa é acordar, abrir os olhos, né? A cegueira da traição é a pior de todas. Como eu posso me proteger? Enxergando onde está o perigo. Então, denunciar, não naturalizar a violência, não está, né? O que é certo é certo. Então, essa questão mesmo, dentro de casa, na família, com os amigos, esse cuidado é mais do que necessário. E as vítimas percebam, né? Escutem. A vizinha está dando um toque, a mãe falou, o pai falou, escute. Para de justificar a violência. Saber ouvir é importante. Monique Farber, muito obrigada pela gentileza de tirar o seu tempo e vir até aqui. Obrigada a você. Obrigada também, tá?